Livro em Foco apresenta resumo do livro 1º de Maio, 100 anos de solidariedade e luta, de Alcina de Lara Cardoso e Silvia Pereira de Araújo. O livro se dedica a documentar e analisar a trajetória histórica do Dia do Trabalhador, destacando as lutas, conquistas e desafios enfrentados pela classe trabalhadora ao longo de um século. As autoras exploram a origem e evolução do 1º de Maio, desde os protestos operários em Chicago em 1886, até sua consolidação como símbolo global de resistência trabalhista. No contexto brasileiro, o livro destaca a transição do 1º de Maio de uma data de luta para um feriado oficial em 1924, evidenciando as tentativas do Estado de cooptar o movimento operário. Além disso, aborda a contínua resistência dos trabalhadores diante de desafios, como repressão, desigualdades salariais e precarização das condições laborais. A obra é organizada cronologicamente, dividida em capítulos que abordam origens internacionais, a revolta de Aymarque e a luta para conseguir expedientes de trabalho justos, adaptação no Brasil, a introdução do 1º de Maio no país, influenciada por imigrantes europeus e movimentos anarquistas, oficialização e coaptação, a transformação do 1º de Maio em feriado nacional e as tentativas estatais de neutralizar seu caráter contestatório. Resistência contínua. As manifestações e greves ao longo do século XX, destacando a persistência da luta trabalhista. Questões-chave. Algumas questões-chave que observamos no livro são: como o 1º de Maio evoluiu de um protesto operário para um feriado oficial? Quais foram as estratégias do Estado brasileiro para cooptar o movimento trabalhista? De que maneira os trabalhadores resistiram às tentativas de desmobilização? Qual é a relevância histórica e contemporânea do 1º de Maio na luta por direitos trabalhistas? Termos e conceitos-chave. Vale conferir alguns termos e conceitos-chave para compreendermos melhor o livro. Anarquismo, corrente política que influenciou os primeiros movimentos trabalhistas no Brasil. Coaptação, processo pelo qual o Estado tenta absorver e neutralizar movimentos sociais. Sindicalismo, organização dos trabalhadores para a defesa de seus direitos. Precarização, deterioração das condições de trabalho e redução de direitos. Proposições e argumentos centrais. O livro propõe que o 1º de Maio é mais do que uma data comemorativa. É um símbolo da luta contínua da classe trabalhadora por direitos e reconhecimento. As autoras argumentam que, apesar das tentativas de cooptação e neutralização por parte do Estado e do capital, o espírito de resistência e solidariedade dos trabalhadores persiste. Elas destacam a importância de manter viva a memória histórica das lutas trabalhistas para compreender os desafios atuais e futuros. Apresentaremos brevemente cada um dos capítulos. Capítulo 1. As origens internacionais do 1º de Maio. As autoras iniciam contextualizando o surgimento do 1º de Maio no cenário internacional, destacando a greve geral de 1886 em Chicago, nos Estados Unidos, que exigia a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. A repressão violenta aos trabalhadores e a execução dos líderes anarquistas conhecidos como mártires de Chicago são apresentados como marcos fundamentais na consolidação do 1º de Maio como um dia de luta internacional da classe trabalhadora. Capítulo 2. A chegada do 1º de Maio ao Brasil. Este capítulo aborda a introdução do 1º de Maio no Brasil, influenciado por imigrantes europeus, especialmente italianos e espanhóis, que trouxeram consigo as ideias anarquistas e socialistas. As primeiras manifestações ocorreram no final do século XIX, caracterizadas por comícios, passeatas e atividades culturais que visavam conscientizar os trabalhadores sobre seus direitos e fortalecer a solidariedade de classe. Capítulo 3. A oficialização e cooptação pelo Estado. As autoras analisam o processo de oficialização do 1º de Maio como feriado nacional em 1925, durante o governo de Arthur Bernardes. Argumentam que essa medida teve como objetivo esvaziar o caráter contestatório da data, a transformando em uma celebração controlada pelo Estado. Destacam também como, ao longo do Estado Novo, o governo Vargas utilizou o 1º de Maio para promover sua política trabalhista, apresentando conquistas como a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, como dádivas estatais, desmobilizando assim a ação autônoma dos trabalhadores. Capítulo 4. A persistência da luta trabalhista. Neste capítulo, as autoras ressaltam que, apesar das tentativas de cooptação, o 1º de Maio continuou,
sendo um dia de mobilização e reivindicação para os trabalhadores brasileiros. Destacam as manifestações e greves ocorridas ao longo do século XX, incluindo a Greve Geral de 1917 e os movimentos sindicais das décadas de 1970 e 1980, que desafiaram a repressão da ditadura militar e contribuíram para a redemocratização do país. Capítulo 5. Desafios contemporâneos e a importância da memória. As autoras concluem discutindo os desafios enfrentados pelos trabalhadores no contexto contemporâneo, como a precarização do trabalho, o desemprego e as reformas trabalhistas que ameaçam direitos conquistados. Enfatizam a importância de preservar a memória histórica das lutas trabalhistas como ferramenta para fortalecer a consciência de classe e inspirar novas gerações na defesa de seus direitos. Alguns pontos fortes da obra: rigor histórico e documental. As autoras demonstram um domínio sólido das fontes históricas utilizadas para reconstruir a trajetória do 1º de Maio no Brasil e no mundo. A obra articula bem documentos, registros jornalísticos, relatos de época e referências acadêmicas, o que a torna confiável e informativamente rica. Perspectiva crítica e engajada. O livro não se limita à narração dos fatos. Ele adota uma postura crítica ao analisar como o Estado, principalmente durante o Estado Novo, instrumentalizou o 1º de Maio como ferramenta de legitimação política, sem ignorar o papel ativo da classe trabalhadora na construção de sua identidade e resistência. Integração do local ao global. As autoras são bem-sucedidas em conectar a experiência brasileira do 1º de Maio com o contexto internacional, oferecendo ao leitor uma visão ampla da gênese e da difusão da data como símbolo de luta trabalhista. Linguagem clara e acessível. Embora seja uma obra acadêmica, o texto é acessível, o que a torna apropriada não apenas para estudiosos do tema, mas também para leitores interessados em história social e política do trabalho. Atualização histórica até o contexto contemporâneo. O livro não se encerra no passado. Ele traça paralelos com a precarização do trabalho na era neoliberal e com os desafios enfrentados pelos movimentos sindicais no século XXI, conferindo à obra relevância atual. Possíveis limitações da obra. A ausência de maior diversidade de vozes operárias. Embora o livro aborde com profundidade o movimento operário, há uma relativa ausência de testemunhos diretos de trabalhadores e trabalhadoras comuns. A narrativa poderia ser enriquecida com relatos orais, cartas ou memórias operárias, tornando a história mais plural e vivida. ênfase maior no movimento masculino e urbano. A obra foca predominantemente nos movimentos operários urbanos e em lideranças majoritariamente masculinas. Há pouca atenção ao papel das mulheres, dos trabalhadores rurais e de populações de raças discriminadas que também protagonizaram lutas significativas. Pouca abordagem das divergências internas ao movimento. As tensões entre correntes ideológicas dentro do movimento trabalhista, como anarquismo, socialismo, comunismo, sindicalismo pelego, etc., são mencionadas, mas poderiam ser mais exploradas. Isso daria ao leitor uma compreensão mais profunda das disputas internas e das estratégias divergentes adotadas ao longo do tempo. Limitação geográfica e institucional. Grande parte do enfoque está concentrada em eventos nas capitais, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro. Isso deixa à margem experiências importantes em outros centros operários e regiões do país. Consideração final. Apesar de algumas lacunas, sobretudo no que se refere à representatividade e complexidade interna do movimento operário, a obra cumpre com excelência seu propósito: resgatar e valorizar o significado histórico do 1º de Maio como dia de resistência, solidariedade e mobilização política. Seu maior mérito está em reativar a memória operária como arma política e pedagógica em tempos de desmobilização e apagamento histórico. Decisão para leitura aprofundada. A leitura é válida para todos que querem compreender melhor o que há por trás dessa data emblemática no Brasil e no mundo. A obra oferece insights valiosos sobre a construção da identidade trabalhista e a importância da memória histórica na mobilização por direitos. Sua leitura é especialmente pertinente em contextos de retrocessos sociais e ataques aos direitos trabalhistas, servindo como fonte de inspiração e reflexão crítica. E aí? Curtiu o conteúdo e quer se aprofundar nessa leitura? Então confira o livro completo aqui no link na descrição. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, fale o que achou deste resumo. Até o próximo vídeo.